dentro aqui do culto. Poderia ser coisa para horas de pregação, mas a base vai ser em Atos, capítulo 5, versículo 41. Se os irmãos puderem, por favor, achar e colocar-nos em pé em referência à palavra, por favor. Aleluia. 5:41. O título ao qual o Senhor me deu ali sentado, ele é o mesmo título que ele se encontra aqui na minha Bíblia, que é Sofrendo por Amor à Justiça. Mas uma justiça que vem do sofrimento por causa de Cristo. Por que Cristo muitas vezes separa a gente para a gente sofrer, para a gente passar o que a gente tem que passar? Muitas vezes a gente não entende o agir de Deus naquela hora que as coisas estão acontecendo, o porquê que as coisas acontecem. Eu tenho muitos testemunhos. Se eu fosse ler esse versículo, eu poderia fazer uma pregação em cima de testemunhos que Deus tem permitido acontecer na minha casa, na minha família, coisas que Deus fez de libertação na minha vida, na vida da minha esposa, da minha mãe, do meu padrasto, que está ali também a ajeitar carinhosamente o som para nós, a todos os cultos. A libertação também que Deus deu na vida dos meus 2 filhos, a minha filha e meu filho. Mas como foi pedido uma palavra, nós iremos ler uma palavra para que o nome do Senhor seja exaltado. E a palavra diz da seguinte maneira em Atos 5:41: os apóstolos, retirando-se da presença do Sinédrio, regozijando-se porque tinham sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Amém? Amém. Se nós formos olhar, irmãos, nessa noite, os irmãos podem tomar o assento, ficar à vontade. Não é proibido dar glória a Deus, não é proibido dar aleluia, porque isso não vai atrapalhar a pregação, isso ao contrário vai dar liberdade para o Espírito Santo agir dentro da igreja, vai dar liberdade para o Espírito Santo curar a pessoa que veio buscar uma cura. Eu posso não saber se a pessoa está enferma, eu posso não saber se a pessoa tem um problema de estômago ou se tem uma úlcera, mas o Deus ao qual eu venho nessa noite a falar para vocês, Ele sabe, Ele tem o conhecimento, Ele olha o teu coração e
orava, outra hora tu ia lá também, tu ia lá